Uma vez eu ouvi Abraham dizer que se você não abrir mão das suas crenças a todo instante, então você não está avançando, não está evoluindo, não está experimentando isso. Bem, essa é uma sensação que nós temos porque as crenças são tão envolvidas com a realidade física atual que, se você verdadeiramente crer nessa realidade, não estará se permitindo focar adiante. Talvez nós não seríamos tão específicos a ponto de dizer para abrir mão a todo instante. Estamos apenas dizendo que crenças são pensamentos velhos. Sim, padrão de pensamentos. Crenças são pensamentos que você tem repetidamente, e cada pensamento que você tem tido tem uma versão melhorada, todos eles. Eu não posso deixar de ir além no que você nos disse sobre o aluno e o professor, sobre todos nós sermos professores e também alunos. Todos cooperando uns com os outros, ou sendo componentes de cooperação em potencial. Eu acho que você tocou num ponto brilhante aqui, em que há sempre uma conotação de que nós, enquanto humanos, temos um desequilíbrio de conhecimento entre professor e aluno, ao pé da letra. Crenças. Crenças desagradáveis, crenças que outros te impuseram. Pense nisso. Os que vieram antes de você, seus pais e professores, te disseram muitas coisas que você teve que ouvir, e eles acreditavam em muitas das coisas que te disseram. E por acreditarem, havia neles um ponto de atração. O ponto de atração deles fez com que eles demonstrassem suas crenças ao mesmo tempo em que falavam delas. Alguma dúvida de que elas se tornaram suas crenças porque você as testemunhou ao ouvi-los falar sobre elas? Portanto, deve ser verdade. Mas quando você se dá a liberdade de entender que as pessoas criam suas próprias realidades e que crenças são criações, elas deixam de ser atribuídas como um padrão fixo de serem sempre verdadeiras. Ufa! E então, quando você exercita sua própria habilidade de escolher se aquela é uma crença que você quer demonstrar na sua própria vida, e é claro que os que vieram antes de você não querem que você prove que eles estão errados, porque eles desejam estar certos, mas ao mesmo tempo, na maioria dos casos, também querem ver a sua expansão e alegria. Você tem escolhas diante de si, sob qual influência você está. E se você nem sequer sabe que existe uma fonte de energia que te oferece uma vibração, como pode se ajustar a ela? Porque os que vieram antes de você têm exigido continuamente que você se ajuste a eles. Você não está ouvindo o que eu disse? Não me ouve? Qual parte disso você não entende? Você não sabe o que eu quero que você faça? Em outras palavras, eles insistem de diversas formas para que você concorde com o que eles acreditam. E você fica ansioso porque você apenas sabe que isso não está certo, que não pode estar certo. Os mais sábios entre vocês simplesmente sabem que isso não está certo e ficam calados. Assim, eles ficam menos chateados. E aqueles entre vocês que sabem que isso não está certo e não conseguem ficar calados se chateiam bastante a princípio. Mas é maravilhoso quando você entende isso. É tão bom, porque ao falar sobre a ideia de ser professor, de ficar diante de alunos ou de falar para uma ou para 300 pessoas, para despertar o interesse de alguém, você tem que estar interessado primeiro, certo? Para despertar o interesse de alguém, vamos detalhar o que essa frase quer dizer. Ter uma vibração tão ativa em mim que tem o potencial de ativá-la em outra pessoa. É ter uma ideia tão ativa em mim porque eu estou sincronizado com a fonte de energia e, portanto, eu sou 1 milhão de vezes mais poderoso do que quem não está. É ter uma vibração tão ativa em mim, de forma que a probabilidade de ativá-la em outra pessoa seja muito maior. Esse é o verdadeiro poder de influência. E é claro, você jamais poderia ativar em alguém algo que não fosse para o bem maior dele, porque você está ligado ao bem maior antes de ter esse poder. E descobrir o que é capaz de despertar as pessoas e testemunhar isso é o melhor caça ao tesouro da minha vida. Eu acho que esse é o meu propósito na Terra. Na realidade, eu acredito que essa é a razão pela qual todos nós estamos aqui, para testemunhar, experimentar e comemorar o fato de poder observar alguém fazer o que desperta. Porque na realidade, você mesmo está fazendo isso. O que você acaba de dizer é perfeito. E então, você é capaz de aprimorar ainda mais isso. Você consegue imaginar como o seu eu interior se sente quando você desperta?
Só o mero ato de despertar significa se ajustar a tudo aquilo que você é e ao que você se tornou até agora. Até agora. Ao meu melhor potencial nessa experiência humana. Sim. Ao atual alcance temporário mais expandido da minha capacidade. Como você nunca chegará ao fim disso, você não erra. Você nunca chega ao fim disso, você não erra. E é por isso que queremos que você relaxe em sua incompletude e celebre, porque a eternidade depende de você estar disposto a ser incompleto. No momento em que você acredita que encerrou tudo, você não alcança mais. E é quando as pessoas se sentem mais tristes, quando não estão realizando nada, quando não se permitem desejar mais. Muito bom. Eu também acho que é por isso que tudo é uma cocriação. Porque se estou em um espaço onde... Por quê? Porque tudo é uma cocriação. Porque quando eu tenho um desejo puro de vê-lo, fazer e sentir o que ele desperta, então eu estou naquele espaço que todos nós compartilhamos, em que somos todos uma única fonte de energia, em um vórtice onde estamos todos conectados naquele nível. Vamos esclarecer melhor isso. Desejado ou indesejado. Você pode despertar as pessoas para coisas indesejadas também. Do que você está sabendo? Nada sobre você, mas é importante saber disso. Como vocês são seres influenciadores e quando há força em ação, porque as pessoas já têm suas propensões, já estão em um cenário vibracional, ou gênero, ou predisposição. Então, quando você se engaja em algo, é muito melhor conhecer a diferença de se alinhar com o seu eu interior e, portanto, com o ponto de atração do seu eu interior a seu favor. Quando você coopera e se torna um elemento de colaboração com os seus próprios desejos e transformação, o ponto de atração é tão potente, e é isso que você quis dizer quando usou o termo despertar alguém. Eu adoraria falar um pouco sobre como estar em vantagem com isso. Bem, estar em vantagem significa estar disposto a dar uma pausa na realidade física atual, porque ela pode ser exaustiva. Enquanto você busca pelo frescor, pela renovação e pelo alívio do alinhamento. Esther estava caminhando outro dia cantarolando "Essas são algumas das minhas coisas favoritas", e essa canção veio em sua mente porque havia algumas coisas das quais ela não gosta zunindo na sua cabeça, e ela estava as espantando para longe, mas observando cada uma delas, e cada vez que ela espantava uma, outra surgia. Não demorou muito até que ela percebesse, essas são algumas das minhas coisas não tão favoritas, e elas estão se tornando exponencialmente maiores. Então ela pensou, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou brincar de, essas são algumas das minhas coisas favoritas. E ela não escolheu as coisas ditas na música, porque eram coisas tolas e ela nunca compreendeu por que alguém gostava daquilo. Ela não se identificava com praticamente nada daquilo, mas ela tem uma lista pessoal de coisas favoritas, momentos favoritos, conversas favoritas com seus netos, filhos e amigos, e de experiências favoritas. Em outras palavras, quando você entra na frequência do "essas são minhas coisas favoritas", e o seu eu interior tem colecionado álbuns de todas elas, e decide que vai focar em suas preferências, o seu eu interior começa a transmiti-las ao vivo para você, até que atinja esse novo lugar maravilhoso do processo de algumas de minhas coisas favoritas, algumas de minhas coisas favoritas no futuro, algumas de minhas coisas favoritas sobre você que você ainda não conhece, algumas de minhas coisas favoritas que estão vindo até você que você ainda não sabe. É isso que seu interior faz o tempo todo. O seu interior olha para a versão de suas coisas favoritas do vórtice e sabe que todas elas têm o potencial de se realizarem e as mantém como objetos de atenção vibratórios, enquanto você relaxa e se permite evidenciá-las. E quando você as evidencia, a alegria que sente é a alegria do seu eu interior. Eu sinto que nós seremos sempre influenciados pela variedade que vemos ao nosso redor. Sempre. Digamos que influenciar seja bom, mas vamos adotar um ponto de vista firme. Eu posso ver, mas não preciso me ajustar a isso. Ajustar no sentido de se alinhar a isso. E se você estiver tentando espantar isso, você não se ajustará. Em outras palavras, se você não tentar afastar, você não irá se ajustar a isso. Se você perceber logo de início, você não se ajustará. Se você não discutir isso com alguém, não se ajustará. E isso é o estar em vantagem a que você se referia.
Não é vigiar para que isso não aconteça, mas saber o que fazer quando acontecer e estar preparado, sabendo que pode lidar com o que quer que aconteça. Você é flexível, resiliente, forte e não está sozinho. Você sabe disso. Frequentemente, quando eu passo algum tempo com outras pessoas, na minha cabeça eu reservei aquele tempo para elas. Certo, eu vou me reunir com bons amigos nessa tarde. E durante esse período, eu não tenho nenhuma expectativa do que vamos fazer, aonde iremos. Isso não me importa, porque já reservei aquele tempo. Qual é a sua expectativa? De que vamos rir e nos divertir muito. Então você tem uma versão do vórtice, uma versão generalizada, que frequentemente é a versão mais poderosa, porque quando você especifica o que vai ser, algumas vezes a sua lembrança do que aconteceu da última vez é ativada, e então você começa a ter que espantar coisas. Portanto, ser genérico sobre o assunto vai ser divertido, vai ser engraçado, vai ser um tempo maravilhoso, coisas novas vão acontecer. Esse é um bom ponto de vista. Então, adotar essa abordagem me permite ser o aluno e também o professor. Permite que todos nós estejamos no espectro de tudo o que somos em determinado momento. Perfeitas palavras. É tão agradável saber que você é ambos, o doador e o receptor, o professor e o aluno, o que pergunta e o que responde, o problema e a solução. Ah, adorei isso! E estar aberto a ser os instrumentos multifacetados que somos nos permite estar em harmonia com todos que interagimos, certo? E com todos que testemunham e observam. Não há nenhum acorde que não possa ser sintetizado e integrado à linda sinfonia que tocamos juntos. E você já notou que quanto mais notas estão sendo tocadas, mais isso é verdadeiro? Existem apenas 2 notas, e às vezes você sabe dizer se elas não harmonizam. Mas quanto mais você vai adiante, uma hora você tem um jazz. Isso não faz com que a gente permita que as pessoas sejam as notas que forem em qualquer momento? E não é isso que o alinhamento verdadeiro é? Obrigado. Muito bom.